O ano é 2016 e as Olimpíadas aconteceram no Rio de Janeiro. E o Brasil, com sua seleção masculina de futebol, conseguiu seu primeiro ouro olímpico. E em 2021 conseguiu seu segundo ouro olímpico, ou seja, sendo um bicampeão olímpico no futebol masculino. Pela mitologia grega, o herói Hércules criou as Olimpíadas por volta de 2500 anos antes de Cristo, para homenagear o seu pai, Zeus. Fora da mitologia, os Jogos Olímpicos surgiram por volta de 776 anos antes de Cristo, na região de Olímpia. O registro histórico mais antigo de futebol que mais se assemelha ao contemporâneo é da dinastia Han, da antiga China, por volta dos anos de 3 e 2 a.C. O futebol foi o segundo esporte coletivo a entrar nos Jogos Olímpicos e foi introduzido nas Olimpíadas de Paris, em 1900. E esse jogo é baseado em sucessivos chutes, ou seja, lançamentos até o gol. Por muito tempo não se soube ao certo descrever uma trajetória de um lançamento. Aristóteles, por exemplo, acreditava que se um objeto fosse lançado horizontalmente, ele atingiria o seu alcance máximo e cairia em direção ao solo verticalmente. Galileu, por sua vez, através de suas observações e estudos, argumentou que a trajetória de um lançamento é parabólica. Essa trajetória parabólica se dá pela composição do movimento, horizontal e vertical, onde na horizontal ocorre um movimento retilíneo uniforme, e na vertical ocorre um movimento retilíneo uniformemente variado, por conta da aceleração da gravidade. Uma parábola é descrita por uma função polinomial do segundo grau. Assim, nós podemos modificar os valores dos coeficientes A, B ou C para modelar uma parábola ideal de um lançamento. Primeiramente, nós iremos analisar o coeficiente A. Se o A for igual a zero, nós teremos uma função afim, pois teremos bx mais c. Teremos uma reta crescente ou decrescente, o que não se aplica ao nosso lançamento. Primeiramente, nós temos que analisar duas propriedades importantes da parábola, que é o vértice, que é o ponto onde a parábola muda de sentido, e o eixo de simetria. Partindo do vértice, nós podemos traçar um eixo onde a parábola fica simétrica, nos dois sentidos. Se o coeficiente A for positivo, ou seja, maior que zero, a concavidade da parábola será voltada para cima. Mas se o coeficiente A for negativo, menor que zero, a parábola terá concavidade voltada para baixo. A análise do coeficiente B nos dará uma referência de onde se encontra a parábola e de onde o ramo crescente ou decrescente intercepta o gráfico. Se o coeficiente A for positivo e o coeficiente B também for positivo, nós teremos o ramo crescente interceptando o gráfico. Agora, se o A for negativo e o B for positivo, nós teremos também o ramo crescente interceptando o gráfico. Agora, se nós tivermos o coeficiente A positivo e o coeficiente B negativo, nós teremos o ramo decrescente interceptando o gráfico. E se o coeficiente A for negativo e o B também for negativo, nós também teremos um ramo decrescente interceptando o gráfico. E se nós tivermos o coeficiente B igual a zero, nós teremos o ponto do vértice no próprio eixo Y. Agora, analisando o coeficiente C, nós temos que ele é o valor que corta o eixo Y, pois o x é igual a zero. A vezes zero ao quadrado é zero. B vezes zero também é zero. Ou seja, o valor de y é igual a c. Utilizando um gráfico, o plano cartesiano, nós podemos representar o eixo x como o espaço e o eixo y como a altura do ambiente. Assim, nós podemos aplicar todos esses conhecimentos dos coeficientes para descrever uma trajetória ideal de um lançamento. Portanto, nós temos que ter o coeficiente A como negativo, pois pela ação da gravidade o objeto tende a ir ao chão, a cair. O coeficiente B tem que ser positivo, pois quando nós lançamos um objeto ele tende a subir para depois cair, ou seja, crescente e depois decrescente. Nós podemos tratar o coeficiente C como zero, pois o objeto era parte da origem da trajetória.
Assim, nós temos uma trajetória parabólica. Esse modelo não é definitivo, mas é o que nos dá mais compreensão sobre um lançamento. Mas nós podemos ir além do que descrever a trajetória desse lançamento. Nós podemos ver em qual ponto do espaço esse objeto irá cair e qual a altura máxima que ele irá atingir. Em quaisquer tipos de função, nós temos a raiz, que é o zero da função. A raiz é um valor para x que zera a função, que graficamente corresponde às abscissas, o ponto que o gráfico intercepta o eixo x. Em uma equação quadrática, nós temos duas raízes, ou seja, dois valores que colocados em x zeram a função, e nós utilizamos a equação polinomial para achar esses valores. Essa equação polinomial é comumente chamada no Brasil de fórmula de Bhaskara. Para chegar a essa fórmula, nós utilizamos a própria função polinomial do segundo grau, colocando o y, ou f de x, como zero e isolando o x. Ao se finalizarmos os cálculos, nós teremos dois resultados, duas raízes, x1 e x2. Para descrever essa trajetória parabólica de um lançamento, nós tínhamos que ter o c igual a zero, e isso irá implicar que uma das raízes será igual a zero. E a outra raiz terá um valor qualquer. De 0 até aquele valor será a distância que esse objeto irá percorrer nesse lançamento, ou a amplitude do lançamento. Como o eixo de simetria deixa a parábola simétrica dos dois lados, dos dois sentidos, nós podemos achar o x do vértice, que será o x que estará abaixo do vértice, ou acima. E como a parábola é simétrica, esse x do vértice será a média aritmética entre essas duas raízes. Como nós sabemos que para encontrar a raiz, a fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nós podemos substituir no x1 e no x2. Iremos chegar no resultado menos b sobre 2a. Como em um gráfico, um plano cartesiano, nós temos pares ordenados, a coordenada x do vértice estará em par com o y do vértice. Portanto, na função polinomial do segundo grau, nós podemos colocar as coordenadas do x do vértice no lugar do x, o menos b sobre 2a. Assim, nós teremos a fórmula para calcular o y do vértice. O y do vértice nos dará o valor máximo ou valor mínimo de uma função. Quando a é positivo, a parábola tende ao mais infinito, ou seja, nós teremos o valor mínimo. E quando o a é negativo, a parábola tende para o menos infinito, ou seja, teremos o valor máximo. E já que no nosso caso o a é negativo, nós teremos o valor máximo, ou seja, a altura máxima que esse objeto irá atingir ao ser lançado. E com todas essas informações, nós conseguimos ter um conhecimento pleno sobre a trajetória parabólica. O Brasil é conhecido como o país do futebol, tanto que na música famosa de MC Guimê com o Emicida, País do Futebol, é exaltado isso. Mas este país do futebol não investe em toda a população em esporte e em futebol, como é o caso das mulheres. Mulheres extremamente renomadas no futebol, como a Marta, têm que protestar até os dias atuais por melhores salários das mulheres no futebol. Marta ganhou 6 vezes o prêmio de melhor jogadora de futebol feminino do mundo. E aí fica a indagação: quantas outras mulheres ganhariam esse prêmio caso o Brasil investisse muito mais no futebol feminino?